Bem-vindos ao Contas Poupança. Hoje vamos falar sobre centros de arbitragem. É uma realidade que pode ser útil se tiver, obviamente, um conflito de consumo com uma empresa. Se tem então dúvidas sobre este assunto ou quer contar-nos a sua experiência, ligue-nos pelos números habituais do programa, através do telefone 21416-1147 ou o 21416-1148. Também pode fazer-nos chegar a sua pergunta em vídeo pelo WhatsApp para o número 963168000. Estamos à espera. Estamos também a transmitir o programa em direto no Facebook da SIC Notícias e aí também pode deixar as suas questões. Para o esclarecer sobre este assunto, estão hoje comigo a Diretora-Geral do Consumidor, Ana Catarina Fonseca, e, como sempre, o jornalista Pedro Anderson. Bem-vindos aos dois. Obrigada. Sempre que tiver um conflito com uma empresa e não conseguir chegar a um acordo, pode, como sabe, recorrer a um centro de arbitragem. Até agora, a maior parte das empresas podia recusar, mas a lei mudou e, neste momento, nenhuma empresa pode recusar ir perante um juiz. Na maior parte dos casos, não tem de pagar nada e até é relativamente rápido. Todos nós já tivemos um dia problemas com alguma empresa. Pode ter sido faturação, garantias ou um produto defeituoso. Até recentemente nós podíamos ir a um centro de arbitragem, mas as empresas podiam dizer que não. Agora a lei mudou e todas as empresas em Portugal são obrigadas a ir perante um juiz para resolver o conflito que têm connosco. Neste Contas Poupança vamos explicar-lhe como funcionam os centros de arbitragem e quanto custa todo o processo. Comecemos já por aí. Na maior parte dos casos não vai pagar nada. Portanto, só não resolve o seu problema se não quiser. É verdade que vai ter de ter algum trabalho, mas pode evitar pagar faturas de centenas de euros, no caso de ser uma fatura injusta ou errada, ou andar a perder tempo em discussões com uma empresa sem nenhum resultado. Estamos no TRIAV, Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo, em Guimarães. É um dos 12 centros de arbitragem do país. Falam e chegam a um entendimento e resolve-se o conflito. Eu sou o árbitro, ou seja, faço a função que faz um juiz naqueles tribunais que os senhores estão habituados a ver nas televisões, tenho que decidir. Nesta mesa está Francisco, E como eu falar é que as pessoas se entendem. uma empresa de telecomunicações, e o juiz, que vai tentar que cheguem todos a um acordo. O consumidor contratou um pacote de TV NetVoz, mas diz que não conseguia ver os canais na televisão. Minha filha nem aqui, eu gostava de um boneco, não via boneco nenhum. E vou... Recebeu uma fatura de mais de 100 euros, com a soma dos 3 meses que não pagou, porque achou injusto pagar um serviço que não tinha usufruído. Fez queixa neste centro de arbitragem. Mas consumiram o telefone. Isso admitem que consumiram o telefone. Que valor é que estamos a falar dos consumos de telefone? As duas partes apresentaram os respectivos argumentos e, passados alguns minutos, chegaram a um acordo. Para compor este conflito, para resolver este conflito de consumo, mediante o pagamento da quantia de 34 euros e 34 cêntimos. O senhor aceita esta proposta, Sr. Francisco? Senhor doutor, vou aceitar, senhor doutor. Vou aceitar. Pronto. Em vez de pagar 108 euros, acabou por pagar apenas os consumos do telefone. A empresa abdicou do valor dos canais de TV e dos consumos de internet, porque o Sr. Francisco garantiu que não usa internet. Vai pagar então os 34 euros que o cliente reconhece que consumiu no telefone. Todos saíram satisfeitos. Foi resolvido o problema a 100%. Fiquei satisfeito com o trabalho da TRIAV. Não deu por mal entregue o meu tempo que perdi aqui ao longo destes 2 meses e qualquer coisa. Nós queremos mesmo é chegar a acordo. Nós não é questão de assistência para nós, faz parte deste processo. Faz parte da conciliação, faz parte da resolução comum de um determinado problema. Portanto, para nós isto é muito, muito normal e vemos isto como muito benéfico. Mais do que queremos ganhar ou perder, queremos perceber os problemas dos nossos clientes e tentar ajudar a resolvê-los. Este é apenas um de milhares de processos que todos os anos são tratados pelos centros de arbitragem. Até recentemente, só as empresas de serviços públicos essenciais é que eram obrigadas a ir a estes centros de arbitragem. Estávamos a falar de telecomunicações, eletricidade, água, gás, correios e alguns outros. Mas, se tivesse um conflito com uma lavandaria, um pronto a vestir ou um restaurante, eles podiam recusar se quisessem. Agora, já não podem dizer que não.
Se eu, enquanto consumidora, adquirir um produto, por exemplo, até 5.000 euros, esse produto tiver um problema, deslocar-me à loja, tentar resolver o problema com o operador económico, porque a Direção-Geral do Consumidor aconselha sempre, em primeiro lugar, a resolução do problema entre o consumidor e o operador. Se o operador económico não aceitar e não corresponder à expectativa do consumidor, o consumidor pode ir ao centro de arbitragem. E o operador económico é obrigado a ir ao centro de arbitragem de conflitos de consumo para se submeter à resolução alternativa de litígios. Não pode dizer que não vai. Até pode não ir, só que em arbitragem o juiz decidirá sobre a causa e tomará uma decisão. E essa decisão tem a força de uma decisão judicial. E o consumidor pode depois executar essa decisão. Ir para um tribunal normal tem custos muito elevados. Nestes centros de arbitragem não paga nada ou, no máximo, cerca de 10 euros no caso de Lisboa e Algarve. Para casos mais complexos, a partir de 2.000 euros, poderá pagar em alguns centros, no máximo, 40 euros e é a dividir pelas duas partes. Portanto, como vê, é muito diferente de ir para um tribunal normal. E o resultado é o mesmo. Mas não se esqueça de que é o juiz que decide quem tem razão. Se entende que o consumidor não tem razão, pois, muitas vezes já tem acontecido que o consumidor não vê a sua pretensão, digamos assim... Mas fica o problema resolvido. Fica, exatamente. Deixa de haver o conflito porque há uma decisão. Nem sempre o consumidor tem razão. Estes são os 12 centros de arbitragem que existem em Portugal. O mapa está na página da Direção-Geral do Consumidor. Se não tem um centro perto de si, há um, pelo menos, que abrange todo o território nacional. Ninguém fica de fora, mesmo que more na aldeia mais isolada do país. Todos os centros têm uma página na internet com um formulário onde pode apresentar a sua queixa online. Preenche com os seus dados e explica a situação e depois é só esperar ser contactado. Também pode ir presencialmente a um centro ou pedir ajuda na sua Câmara Municipal. Não confunda isto com o livro de reclamações. São coisas diferentes. Isto é um tribunal sem grandes burocracias, rápido e barato, quando não é grátis. O resultado é exatamente igual à sentença de um tribunal normal. É mesmo para cumprir. Os consumidores não devem ter medo de usar mais este direito. Eu creio que é a grande vitória dos consumidores em Portugal poderem ter um sistema destes, ou seja, poderem exercer os direitos, porque de facto, de outra forma não conseguem. O sistema judicial é caro, é lento, não está ajustado a este tipo de conflitos que muitas vezes têm um valor muito reduzido. Portanto, isto acaba por ser um sistema que é extremamente eficiente, é rápido, é barato, no nosso caso até é gratuito, e é próximo, porque é outra coisa bastante importante, é a justiça de proximidade. Qualquer caso aqui apresentado é resolvido no máximo em 3 meses, mas a média tem sido 45 dias. A percentagem de resolução de conflitos é de 97%. Volto a sublinhar que resolver não significa necessariamente dar razão ao consumidor, porque às vezes as empresas também estão certas. Os consumidores têm deveres e devem ler bem antes de assinar qualquer contrato. Como acabou de ver, recorrer aos centros de arbitragem é simples e é um direito seu. Não deve ter qualquer receio de fazer queixa num destes centros. Pode ter razão, pode não ter, é o juiz que vai decidir. Os custos são 0 ou praticamente 0. Portanto, da próxima vez que tiver um problema e não conseguir encontrar outra solução, recorra aos centros de arbitragem. É um direito que tem. Gonçalo Soares e Pedro Anderson. Sim. E é um direito que, infelizmente, muitas pessoas ainda não sabem que existe. Vamos falar sobre isso mais à frente, porque vamos começar primeiro, com a ajuda da Ana Catarina Fonseca, obviamente, pelo menos deixar aqui uma mensagem, que em Portugal os conflitos têm maneira de ser resolvidos, e não obrigatoriamente com muitos custos, de um modo muito complicado, recorrendo a tribunal, que é sempre uma imagem que às vezes assusta a pessoa, principalmente quando estamos a falar de alguns conflitos que envolvem pequenas verbas, não é? Pequenos bens que foram adquiridos e, enfim, há ali um problema entre as pessoas. Mas está garantido, de facto, que esta defesa existe, não é? Exatamente. Muito obrigada por me convidarem
E para ajudarmos os consumidores a esclarecê-los da melhor forma, primeira ideia, em Portugal nós temos uma rede de resolução alternativa de litígios, composta por 12 entidades de resolução alternativa de litígios. São processos muito simples, muito rápidos e a muito baixo custo. Portanto, céleres, porque em média a solução é dada entre 60 e 90 dias. A lei estabelece um máximo de 90 dias. Depois, a custo muito baixo. Temos nestes 12 centros de arbitragem, ora bem, 7 são gratuitos, os consumidores não têm que pagar nada se recorrerem a um dos centros. Depois temos 5 centros que têm custos, mas custos que variam entre os 10 e os 75 euros, se estivermos a falar de mediação, por exemplo. Ou, se tivermos a arbitragem, aí também poderá ser entre 20 e depois, dependendo do valor da causa, poderá ser um pouco mais elevado. E falando especificamente de setores específicos, por exemplo, o setor dos seguros, o setor da reparação automóvel, o CASA e o SIMPAS, que são centros de arbitragem de conflitos de competência especializada, têm aqui um regime de custas consoante o valor da causa. Portanto, simplicidade, baixo custo, também explicar que, embora ele não esteja, toda a rede exista disponível para qualquer cidadão em Portugal, obviamente, depois fisicamente não é possível tê-la em todo o lado, mas isso não quer dizer que não se possa aceder aos centros, não é? Porque há vários, estão distribuídos pelo país e onde não há também não é razão para não recorrer a eles. Exatamente, é uma rede. Alguns centros têm uma competência regional, mas se um consumidor tiver o seu domicílio ou celebrar o seu contrato numa área que não esteja abrangida por um determinado centro de competência regional, existe um centro nacional, que é o CNIAC. E aí pode o centro. Exatamente. E, portanto, nenhum consumidor ficará sem possibilidade de recorrer a estes meios alternativos. E essa queixa pode ser feita online, ou seja, basta ir ao site, à página desse centro, do mais próximo de mim ou esse que é nacional, e é só preencher esse formulário e explicar a minha queixa como se fosse um livro de reclamações, que não é o livro de reclamações, para as pessoas entenderem logo esse ponto. Apresento lá a minha causa, anexo os documentos que eu tiver em PDF ou fotografias ou o que for, e depois a partir daí é só esperar que me contactem por parte desse centro. É assim que funciona? Exatamente, Pedro. Todos os centros de arbitragem têm um sítio da internet com um formulário praticamente idêntico a todos os centros. O consumidor é só aceder à página e preencher o formulário. Portanto, não há aquele medo ou receio das pessoas de perder muito tempo, ir a um tribunal, preencher papéis, nada disso. É mesmo assim tão simples como está a explicar? É mesmo assim tão simples, mas Pedro, nós não nos podemos esquecer que nós temos também uma rede de centros de informação autárquica ao consumidor em muitos municípios. E aqui estes centros de informação autárquica também podem dar uma ajuda aos consumidores. Ou seja, o que está a dizer é que se eu não me entender, uma pessoa que não tem acesso à internet, por exemplo, uma pessoa com 60, 70 anos que não liga muito a computadores, se for à Câmara Municipal dizer eu tenho um problema com uma empresa, ajude-me a reclamar num centro de arbitragem, com certeza, vai ser ajudada? Com certeza. E vai poder ter o assunto resolvido por um juiz de um tribunal arbitral? Muitos centros hoje procuram já assegurar a itinerância. E, portanto, isto é muito importante. Se um consumidor morar longe do centro, existem já centros que estão preparados para se deslocar ao local do domicílio do consumidor para fazer arbitragem ou a mediação. E muitas vezes a mediação é feita até online. Uhum. Por outro lado, e só para fecharmos aqui um bocadinho estas considerações mais gerais do funcionamento, a lei mudou e, portanto, hoje, de facto, já não há aquela necessidade de quase que estar um bocadinho nas mãos das empresas ou do prestador de serviços, deixar um bocadinho ao critério deles se quer ou não quer aceitar esta arbitragem, porque há muitos depois que não queriam, obviamente. Agora isso acabou e todos são obrigados, de facto, a vir ter com
com esta entidade e aí sim o juiz decidir aquilo que será, enfim, a decisão mais de acordo com a lei e com o bom senso, possivelmente também em alguns casos. Até 2011 e até recentemente a regra era a voluntariedade. Os operadores económicos tinham que estar disponíveis, se entendessem, para aderir a estes meios alternativos. Em 2011 houve uma alteração legislativa muito importante. Em relação a conflitos para serviços públicos essenciais, estabeleceu-se a arbitragem necessária, deu-se o poder ao consumidor de dizer: tenho um conflito sobre comunicações eletrónicas, sobre água, eu quero ir à arbitragem. E para este setor, esta arbitragem tornou-se obrigatória. Agora, em 16 de setembro passado, houve uma alteração também muito importante, uma alteração legislativa, dizendo que para conflitos abaixo de 5.000 euros também vigora a arbitragem necessária. Portanto, eu tenho o poder enquanto consumidor. Independentemente da natureza do produto ou do bem que foi adquirido. Há exceções. Estou a pensar, por exemplo, no caso dos serviços sociais. É um setor que está excluído da arbitragem e da mediação de conflitos. Quando diz setor social, estamos a falar que é de lares da terceira idade, exatamente, por exemplo? As respostas sociais, sim. Exatamente. Aí não há ainda possibilidade de recorrer. Por enquanto, a lei excluiu este setor em 2015. Vamos ver se há alguma alteração. Relativamente ao prazo, ou se é que existem prazos para a pessoa fazer diligenciar esta arbitragem, imaginemos uma situação que, de facto, eu estou agora a tomar conhecimento da existência dos centros e, de repente, lembro que há 2 anos tive um problema. Ainda é possível ir buscar o assunto e, de alguma forma, trazê-lo à barra do tribunal, porque, no fundo, estamos a falar disso, e resolvê-lo agora ou não? Não existe na lei um prazo para o consumidor apresentar uma reclamação a um centro de arbitragem para poder ser mediado ou conciliado e depois seguir para a arbitragem caso não haja acordo nestas 2 fases anteriores. Aqui o que é importante saber é que, primeiro, a lei da arbitragem necessária diz que, em certos casos, as entidades de resolução alternativa de litígios podem recusar a solução do conflito, podem recusar tratar o conflito. E uma dessas situações é, por exemplo, quando o conflito já ocorreu há muito tempo. E, portanto, de acordo com o regulamento... Fica ao critério do juiz. Não, existe um regulamento aplicável aos centros de arbitragem, aos genéricos, e estabeleceu-se que para conflitos ocorridos após 2 anos pode haver a recusa do centro de arbitragem. Mas há uma análise primeiro do caso. Há uma análise. Mas eu creio que é importante dizer o seguinte: o consumidor, assim que tem um conflito, primeira coisa, tentar tratar o conflito com o operador económico, muitíssimo importante. E não esperar. Porque pode resolvê-lo. Exatamente. Sempre primeiro com o operador económico. Ainda em relação aos prazos, eu queria dizer o seguinte. Nas garantias temos aqui 2 prazos muito importantes. Na compra e venda de bens. Como todos sabem, os bens de consumo, os bens móveis, têm uma garantia de 2 anos. E se um consumidor detectar um defeito, tem 2 meses para o denunciar. Ora bem, pese embora eu ter dito, não há nenhuma regra específica que determine, após X tempo não é possível apresentar reclamação. Existem determinadas regras em determinados setores que têm que ser tidos em consideração. E estes 2 anos, estes 2 meses são muito importantes. Muito bem, vamos então agora aguardar que os nossos telespectadores comecem a colocar questões objetivas e até eventualmente a relatar casos que tenham vivido, tenham sido eles bem resolvidos ou não. Nós vamos tentar perceber a opinião das pessoas sobre os centros de arbitragem e percebemos que a maioria não sabe o que são. Vamos ouvir o que acha o telespectador António Calado. Às vezes há problemas que são fáceis de resolver porque as partes estão interessadas
mas a burocracia é tanta que leva muito tempo e assim ao menos é muito mais fácil. Desde que haja interesse a resolver. E acha que as pessoas estão suficientemente informadas sobre estes centros de arbitragem? Não devem estar. Porquê? Eu acho que a nossa população não está muito virada para a resolução de problemas e pode estar um bocado desacreditada com a justiça, com os meios que podem resolver. Eu acho que a maioria não deve estar. Acha que devia ser mais divulgado? Sim. Sim, porque existem muitos problemas que são fáceis de resolver porque as partes estão interessadas. Mas não resolvem porque vão para o tribunal ou vão para outras instâncias judiciárias e levam tempo. É bem verdade. E vamos de imediato para um telefonema que temos já em linha de Margarida Almeida, que nos telefona de Loulé. Muito boa tarde, Margarida. Qual é a questão que gostaria de colocar? Boa tarde. Então é o seguinte, eu tive uma avaria na central elétrica do meu portão e chamei um técnico particular para ver o que é que se passava. E ele, verificou que tinha uma tensão elevada, 236, 238. E eu reportei à EDP esta questão. A EDP de imediato mandou-me um piquete que retirou o fusível da microgeração. Portanto, sem me dizer nada, desligaram o fusível. Eu reportei à EDP Distribuição a questão e disseram, bom, o técnico desligou porque entendeu que havia algum perigo de ter esta tensão muito alta. Depois, eu entretanto soube que a norma portuguesa para estas tensões pode ir até 253, que é a norma portuguesa 50160. E a EDP esteve 2 meses para resolver este assunto, nunca decidiu vir ligar o fusível, não produzia energia verde, e até hoje a questão ainda não está resolvida, e porque eu quero ser ressarcida dos valores que não pude produzir por um erro técnico, falha de comunicação por parte da EDP. Margarida, desculpe, já que tentou falar com a EDP, qual é a resposta que tem ou que obtém da parte da EDP? Vão sempre dizendo que está resolvido, porque eu tenho reportado isto no portal da queixa, que está resolvido e que os 249 poderia resultar um perigo. Mas como se a norma portuguesa diz que pode ir até 253. Aliás, o meu inversor está preparado para autodesligar-se quando as tensões são elevadas. E, portanto, a situação está assim com a EDP. Muito bem, Margarida. Vamos tentar dar-lhe uma resposta, obviamente não sobre a resolução do problema, que é muito técnico. Mas se é um caso que possa ser mas é de certeza um caso de conflito, obviamente, entre um consumidor e uma entidade como a EDP, que tem que ser resolvido, não é? E este é não pode ficar este impasse. Este é um caso típico de arbitragem necessária. Estamos a falar de um serviço público essencial, de eletricidade, e, portanto, a consumidora, creio que falou do portal da queixa. Diga, Margarida, desculpe. Eu mandei um e-mail para o vosso jornalista, que está aí, o Anderson, a dizer que é preciso verificar se no autoconsumo as pessoas não estão a receber nas suas casas tensões de rede elevadas que podem danificar equipamentos. E a EDP Distribuição não quer saber. E, portanto, eu deixo este aviso, ok? Muito obrigado. Fica aqui registado. Embora, como eu disse, essa questão técnica, ou esse problema terá que ser resolvido, obviamente, entre si e a EDP, e se não for possível, então, cá temos um caso típico em que Centro de Arbitragem a EDP tem que ser Algarve. chamada, no caso, ao Centro de Arbitragem do Algarve para resolver o problema. Exatamente. Nós temos no Algarve um centro de arbitragem competente para estes conflitos. Já agora, onde é que fica? Em Faro? Em Faro. Em Faro. Esta senhora de Loulé. Pronto, em Faro. Eu não sei se a consumidora não deveria contactar a entidade reguladora sobre este assunto, mas centro de arbitragem... Exatamente. O alerta, conforme feito agora aqui, publicamente, pode ser feito
à entidade correspondente, mas é que o conflito é que tem que ser resolvido também. O centro de arbitragem está totalmente disponível no Algarve, em Faro, para tratar esta questão, até porque aqui vigora a arbitragem necessária. Portanto, senhora consumidora, faz favor de apresentar a sua reclamação. Porque a DPI terá que ir defender a sua... Claro. Depois o juiz decidirá quem tem razão. Mas o que é importante aqui, este é um bom caso, é que as pessoas até reclamam, e reclamam junto das empresas, mas depois parece que do outro lado há um muro, há uma parede, e parece que estamos a falar para uma parede. Às vezes até explicamos a situação e fazemos uma pergunta específica, e do outro lado vem sempre uma resposta tipo chapa 5, que é sempre agradecemos o seu contacto e estamos a analisar ou outra coisa qualquer. E quando isso não acontece, quando não há uma resposta, não há um entendimento, então aí é que é a altura de apresentar uma queixa formal num centro de arbitragem, porque já que não falam connosco, que seria o ideal, então que seja perante um juiz e que expliquem cara a cara, de preferência, pode até nem ser necessário isso, mas o assunto tem de se resolver, os consumidores têm de dar os passos necessários, isso dará trabalho, obviamente, mas a solução não é deixar passar o tempo à espera que as coisas se resolvam. Exatamente. Portanto, no caso concreto desta nossa telespectadora, pode deslocar-se outra vez online ao centro do Algarve, como bem disse, e a partir do momento em que há aberto o processo, depois será o próprio centro que chamará a EDP, marcará uma data para ver a mediação, primeiro. Exatamente, não é? Uma fase prévia de mediação em que o centro ou um terceiro tentará aproximar as partes, conduzir o diálogo para que elas acordem numa solução. Não sendo possível, irá para a conciliação, fase prévia à arbitragem, aqui ainda não se conseguindo o acordo, pois seguirá para a arbitragem e teremos aí o juiz árbitro a decidir e a decisão que sair do tribunal arbitral... É lei. É uma sentença igual a uma sentença de um tribunal judicial. No limite, em menos de 3 meses, o problema teria que estar resolvido. Exatamente, mas deixe-me acrescentar o seguinte. A senhora consumidora falou do portal da queixa, não percebi se tinha feito uma reclamação. E a resposta mas eu também queria referir que existe o livro de reclamações eletrónico. E ao abrigo do regime do livro de reclamações eletrónico, os operadores económicos têm a obrigação de dar uma resposta no prazo de 15 dias. E a entidade reguladora acompanha todo o processo e sabe qual foi a resposta do operador económico. E através do portal da queixa não, porque é uma entidade privada. As pessoas têm de compreender isto. O portal da queixa é uma rede social. Pois, mas não tem o livro de reclamações é um instrumento legal, oficial, para a apresentação das reclamações dos consumidores. É um dos. Portanto, 2 sugestões: procurar o centro de Faro e, por outro lado, apresentar também a queixa no livro de reclamações. E avisar a ERSE de que há este perigo, na opinião da espectadora, para quem produz energia solar. Portanto, Margarida Almeida, fica aqui a nossa resposta. E está dada. Vamos agora ouvir a Alexandra Pinto, de Setúbal. Tem uma pergunta sobre conflitos com seguradoras. Se eu tiver um problema com a seguradora e o centro de arbitragem for o meio que eu escolher para resolver o assunto, se eu tiver custos nesse processo, esse dinheiro depois é devolvido? Bom, a pergunta parece-me parte do princípio que a senhora está a pensar que os custos serão muito elevados à partida. Pronto, não há aqui propriamente esse perigo, porque já no início do programa explicámos. Mas não há devolução também, não é? Pode haver, num caso. Num caso de seguros, estamos a pensar no Centro de Arbitragem do Seguro Automóvel, o SIMPAS. O que se passa é que, sendo um centro de arbitragem de competência especializada, este centro tem uma taxa de serviço e essa taxa de serviço corresponde a 3% do valor da causa. E este centro determina, o que é muito interessante, que se houver um acordo em sede de mediação entre a seguradora e a consumidora, poderá haver a devolução de 25% que tenha sido pago ao consumidor. E, portanto, neste caso, poderá haver uma devolução de 25%. Dizer, novamente, frisar, 700 são gratuitos. O consumidor não tem que efetuar qualquer pagamento e, portanto,
não se fala aqui, não faz sentido falar em devolução. Claro. Mas ficou também explicado casos diferente das seguradoras e, portanto, também para a nossa telespectadora a informação útil que pode até eventualmente haver essa devolução de 25% do valor. Também não há de ser um para valor... o Simpas, neste caso o Simples, eu creio que é o único. Eu acho que há aqui um problema na sociedade, entre os consumidores, que é, como têm medo que custe muito, mais vale não fazer nada, porque de certeza que é caro e não vai resultar. É a pior atitude possível. Pelo menos vão lá perguntar, se eu apresentar queixa, quanto é que isto me vai custar? E depois avalia. Agora, não é por medo de que isto possa custar, porque na maior parte dos casos não vai custar nada, ou quase nada, ou pouco, ou face ao valor que está em causa, pode compensar, porque pelo menos fica resolvido, porque se tem um conflito com uma seguradora é porque a seguradora não pagou. Portanto, prejuízo já tem. Portanto, pode minimizar esse prejuízo. Agora, os consumidores não podem ficar parados com medo de uma coisa que se calhar não vai acontecer. Tem uma queixa, há um conflito, queixe-se, peça ajuda a quem possa resolver. A empresa não responde, vamos obrigar a empresa a responder. Depois, qual vai ser o resultado? Não sabemos, mas temos de fazer qualquer coisa, porque senão não conseguimos dormir descansados, ou vamos dormir sempre com aquela pedra em cima de aquela empresa fez-me isto e a justiça em Portugal não funciona, quando nós nem sequer tentámos acionar a justiça. Não é aquela justiça cara, demorada, escura, tradicional. Não, há uma justiça para o consumidor rápida e eficaz. Há que usá-la. Muito bem, fica aqui também este sublinhado e vamos de imediato para ao encontro de João Silva, que nos telefona de Lisboa. Muito boa tarde, João, para sabermos qual é a questão que nos quer colocar. Foi simples, tive um conflito de consumo com uma compra na internet de um frigorífico. O frigorífico era para ser entregue, não foi, andou ali assim às voltas e o fornecedor desistiu de fornecer. Fiz uma queixa ao Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo de Lisboa. Recebi um e-mail automático a dizer que tinham recebido a queixa. Nunca mais tive qualquer contacto com eles. Muito bem. Não sabemos, obviamente, o que é que aconteceu, não é? Mas, eu não sei em que momento é que foi feita a reclamação. Já foi há muito tempo. João, não sei se ainda está em linha, se ainda nos está a ouvir ou não. Sim, estou. Há quanto tempo é que este episódio aconteceu? Tem ideia? No dia 7/7. Deste ano, de 2019? Exatamente. Muito bem. Posso? Sim. Nesta altura, em julho de 2019, este ano, ainda não tinha entrado em vigor o novo regime de arbitragem necessária para conflitos abaixo de 5.000 euros. De qualquer maneira, realmente parece-me estranho o Centro de Arbitragem de Conflitos de Lisboa não ter respondido. Porque o que poderá ter acontecido, e eu não conheço os factos, é que o Centro de Arbitragem poderá ter tentado contactar, notificar o operador económico para vir ao Centro de Arbitragem tentar uma mediação e pode não ter havido resposta. E depois este resultado poderá não ter sido comunicado ao consumidor. Mas aquilo que eu diria ao senhor consumidor, e agradecendo muito o seu contacto, insista, por favor, junto ao Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo. Agora. Como se fosse do princípio. Exatamente. Por favor, insista. E já agora, esta questão, eu acho que levanta aqui um outro problema, que são estas compras online. Porque na impossibilidade de localizar, neste caso, a entidade, aqui possivelmente é diferente, porque trata-se de uma compra de um frigorífico, há uma questão de entrega, até pode ser de uma compra online, mas facilmente se identifica de quem é que estamos a falar. Mas pode acontecer que seja uma entidade estrangeira, que nem sequer está em território português. Como é que nestes casos... Bem, ainda bem que fala nisso. Nós temos uma rede de entidades de resolução alternativa de litígios, mas nós temos outra coisa muito boa para conflitos, para o comércio eletrónico e onde haja um conflito de consumo numa compra online. E foi o que me parece, foi o que aconteceu também no caso do senhor consumidor. Existe uma plataforma, a plataforma de resolução de litígios em linha, prevista e regulada num regulamento europeu,
aplicável a toda a União Europeia. Portanto, os 28 Estados-membros da União Europeia incorporaram, digamos assim, esta plataforma e em caso de uma compra e venda online e em caso de conflito, pois, fazer logo a reclamação nesta plataforma. O formulário é muito simples e imediatamente, sendo a compra em Portugal, por exemplo, é um conflito nacional e o que acontecerá é que o Centro Europeu do Consumidor, que também funciona junto da Direção-Geral do Consumidor, como ponto de contacto, irá tomar um conjunto de providências e depois encaminhará para o Centro de Arbitragem. Cá está, porque nós trabalhamos todos em rede e é importante também dar nota desta plataforma digital que está ao dispor dos consumidores. Está onde exatamente? Esta plataforma é uma plataforma, eu agora não, peço desculpa, não sei... Mas em que página é que está? No Centro Europeu do Consumidor. Então, se eu tem pesquisar um link no Google, Centro Europeu do Consumidor. Centro Europeu do E lá Consumidor. encontra o link para fazer Lá essa... encontra o link, no site da Direção-Geral do Consumidor também encontra o link, plataforma de resolução de litígios em linha. Em linha. E de facto, acredito que possa haver muitos casos. Mas é difícil, por vezes, identificar, por exemplo, o prestador de serviço e trazê-lo ao centro de arbitragem. Quando falamos no digital, um conjunto de desafios se colocam. Desde logo, quem é que está do lado de lá? Com quem é que nós estamos a contratar? Com quem é que nós estamos a falar? E, portanto, desde logo, o primeiro conselho que nós damos é saber com quem estamos a falar. E se queremos comprar um bem ou um serviço, procurar os sítios oficiais das empresas, obter informação, fazer comparações antes de a pessoa tomar a decisão. E sim, no digital há este perigo de não sabermos quem está do lado de lá. E nós temos uma nova diretiva europeia, eu gostava só de dizer isto muito importante, que nós vamos ter que transpor durante o ano 2021 e uma das obrigações dos vendedores profissionais, digamos assim, é identificarem-se corretamente na página onde prestam atividade. Com a morada? Com tudo. Morada e endereço eletrónico. Mas a grande dificuldade é essa. Eu tenho o endereço de um site, mas não sei se aquilo fica em Torres Vedras ou no Bangladesh. Não faço a mínima ideia, não é? Mas pior mesmo são os sítios na internet e operadores fora da União Europeia. Aí é de facto ainda mais complicado. É muito complicado. Portanto, em primeiro lugar, o consumidor tem de saber onde está a comprar, porque se o próprio consumidor não sabe onde está a comprar, também não pode exigir aos centros de arbitragem que contactem alguém que ele próprio não sabe quem é, não é? Portanto, há aqui várias limitações que o consumidor tem de compreender. Claro, esse é fundamental, é saber se estamos a tratar de um conflito nacional ou transnacional. Claro. E, portanto, os consumidores têm que ter muito cuidado, informarem-se, compararem, pedirem conselhos. Às vezes há fóruns onde há pessoas que acabam por dar o seu testemunho também, não é? E nesses fóruns também procurando no Google acaba por se encontrar. Claro. Enfim, não dá a garantia total, mas enfim, ajuda. Talvez possa atenuar um bocadinho as consequências. Bom, fica aqui, João Silva, de qualquer forma, a sugestão para tentar resolver o seu problema. Portanto, volte, faz favor, contactar o Centro Arbitral de Lisboa. Pode ser que desta vez haja mais alguma novidade. Vamos agora para outro caso. É de Andréia Figueiredo, de Santarém. Tem uma pergunta sobre agências de viagem. Se eu tiver algum problema numa agência de viagens, eu posso resolver esse problema num centro de arbitragem? Bom, a resposta é fácil. Mas há aqui uma nuance. Voltando atrás, 12 entidades de resolução alternativa de litígios e 3 sectoriais para a reparação automóvel, seguros e viagens. E nós em Portugal temos no âmbito desta rede o provedor do cliente das agências de viagens. E, portanto, o que eu diria primeiro à consumidora era, é verdade que os centros de arbitragem podem tratar, mas há um centro especializado, não é um centro, é uma entidade RAL, é o provedor do cliente de viagens, pertencente no âmbito da Associação Portuguesa das Agências Portuguesas de Viagens e Turismo e, portanto,
sem prejuízo de poder ir ao centro de arbitragem genérico, primeiro ir primeiro a própria à entidade, empresa, talvez, não? Exatamente. E depois então o provedor. Exatamente, tentar resolver com a empresa, se não contactar o provedor do cliente das agências de viagens, cujo processo também é gratuito. Que tem que ser nacionais. Exatamente. Porque pode não ser o caso, não é? Se for, tem que ser nacional, exatamente. E, portanto, contactar, até porque também é gratuito. O recurso ao provedor. Exatamente. Eu ainda ontem fui ver o site do provedor e lá está o link que diz apresentar a reclamação. É só clicar, preencher os dados, explicar a situação, anexar os documentos que achar que deve anexar e depois aguardar ser contactado pelos serviços da provedoria das agências de viagens, que, embora esteja ligado à associação, é independente. Portanto, e dá um parecer. Estamos a falar de um parecer, portanto é uma opinião. Dá uma solução. Não, dá uma solução. Dá uma solução. Pode depois não ser aceito. Dá uma solução não, é porque há aqui um aspecto muito importante. Este provedor funciona no âmbito da Associação das Agências de Viagens. Portanto, todas as agências de viagens pertencentes, associadas à associação, submetem-se ao provedor do cliente. Portanto, a primeira... Tem que aceitar a decisão dele, é isso? A primeira... Eu digo não aceitar só se o cliente, ou neste caso o consumidor, não aceitar também a opinião do provedor, então sim pode recorrer à arbitragem. Não me parece, porque esse é um dos casos que o centro de arbitragem pode recusar também. Recusar, porque já houve uma opinião prévia. Já foi tratado. E se houve uma recusa, foi porque o cliente, o provedor, tinha alguma razão. Dizer uma coisa relativamente à consumidora e a todos quanto nos ouvem. Prefiram agências de viagens que sejam associadas da associação, porque há um provedor. E este provedor também está submetido às regras da resolução alternativa de litígios. Muito bem, fica. E há aqui uma questão muito importante que eu tentei reforçar isto várias vezes na reportagem que foi emitida, que é, e que já foi mencionada também pela Diretora-Geral do Consumidor, que é, às vezes o consumidor não tem razão. E, portanto, nós não podemos partir do princípio que não nos entendemos, então vai já para o centro de arbitragem. Tudo bem, é um direito que tem, mas tem que partir do princípio que depois vai ter de aceitar a decisão do juiz ou do árbitro, porque há leis que regem todas as atividades. E às vezes o consumidor acha que tem mais direitos do que realmente tem, ou acha que não estão a fazer as coisas bem e eventualmente até estão, e às vezes o consumidor também faz as coisas não respeitando as regras que é suposto, quando eu assino um contrato, é para ser cumprido por ambas as partes. Portanto, se eu devia ter feito alguma coisa e não fiz, se eu devia ter registado uma compra e não registrei, enfim, há uma série de situações em que o consumidor também tem de assumir a sua responsabilidade enquanto consumidor. Não é só ter direitos, também tem deveres. E, portanto, tem de esperar essas decisões. Eu posso só acrescentar, isto é muito importante o que o Pedro disse, os centros de arbitragem são independentes e imparciais. E isto é uma mensagem importante para os operadores económicos, porque muitos operadores económicos não aderem aos centros de arbitragem porque têm receio, porque têm uma ideia errada de que as decisões serão sempre em prol, contra... Nem sempre isso acontece, porque como o Pedro diz, nem sempre o consumidor... Exatamente, tem razão. E no fundo acaba uma decisão favorável à empresa, valida os comportamentos que a empresa tem. E pode haver um acordo, uma mediação, um encontro de vontades. Muito bem, vamos então continuar com mais questões. Agora uma que nos é colocada por João Noronha, que teve um problema no telemóvel que o vendedor diz não estar abrangido pela garantia, mas não lhe enviou o relatório da marca e por isso João desconfia que o telemóvel não foi sequer enviado para a marca. João foi ao Centro de Arbitragem de Lisboa, mas o vendedor recusou, por carta, a mediação voluntária. Só lhe resta um julgado de paz? Pergunta ele. Bom, aqui tem a ver também com a data com que foi feita a reclamação, agora teria que ir. Ou terá que ir. O conflito, não, tem a ver com a data do conflito. Se o conflito tiver ocorrido a partir de 16 de setembro, pois aqui vigora a arbitragem necessária e aqui até o centro de arbitragem, perante a ausência do operador, até poderia julgar à revelia aqui o operador económico. Bem, o centro de arbitragem não respondeu. Sim, pode recorrer ao julgado de paz, mas também
pode fazer uma reclamação no livro de reclamações eletrónico. Também poderia ser aqui uma hipótese. Porquê? Porque o operador económico é obrigado a responder no prazo de 15 dias. Se falarmos em comunicações eletrónicas, seria a ANACOM. Também vai olhar para lá. Exatamente, se fosse um caso de garantia, que parece que é o caso, de garantia de bens, então aqui a ASAI seria a entidade competente também. Muito bem. Este pormenor é importante realçar. Portanto, é só a partir de conflitos de contratos celebrados após 16 de setembro é que têm esta arbitragem necessária e obrigatória. Uma nuance, conflito. Há uma nuance. Se falarmos um contrato de compra e venda relativamente a este telemóvel, o consumidor comprou o telemóvel em janeiro deste ano. Ainda está a decorrer a garantia. Portanto, se ele detectar um defeito, tiver um problema, agora aplica-se a arbitragem necessária. Muito importante. Sim, e mesmo que haja, de facto, esta suspeita de que não foi para a marca ou não interessa, ele tem todas as condições de pedir a quem de direito que chame o fornecedor e que explique, e ele aí teria que provar, de facto, que o objeto não estaria dentro da garantia, mas... Isso depois seria uma questão técnica resolvida pela parte... Eu queria também deixar aqui uma mensagem importante que é, do ponto de vista do consumidor, o consumidor tem de saber exatamente o que quer. E às vezes apercebo-me que as pessoas só se queixam genericamente de isto estava na garantia e não me resolveram o problema. Mas quando vamos para um centro de arbitragem ou para qualquer outra instituição, o consumidor tem de aprender a dizer de que forma é que quer ver o problema resolvido. Ele tem de dizer, o meu desejo para resolver o conflito é ter um telemóvel novo, ou quero a devolução do dinheiro. Ou quero ficar com o equipamento, mas quero um desconto, quero uma compensação, quero isto, quero aquilo. Para depois o árbitro poder decidir se aquilo é justo ou não. Não é só dizer, eu fui lá reclamar e não me disseram nada, nem sequer me responderam. Portanto, nós temos de ser consumidores profissionais. As lojas e as empresas são profissionais. Nós também temos de ser profissionais. Portanto, há um problema, eu tenho de dizer como é que eu quero que ele seja resolvido para haver uma proposta de negociação em cima da mesa. Em mediação, exatamente. E depois, pode haver um acordo. Na mediação e na conciliação, se calhar pode servir como ponto de partida, pode até nem ser aquele resultado, pode ser adaptado, pode ser melhorado ou pode ser pior, mas tem de haver um ponto de partida por parte do consumidor. Nós temos de saber aquilo que queremos. Muito bem. Até porque muitas vezes podemos querer algo que não é possível, por lei, e também é uma maneira de ficarmos a perceber que aquilo que afinal que queríamos não é possível, e então, mas há outra alternativa e temos que nos contentar com aquilo que é decidido e que nos é oferecido. Posso só acrescentar o seguinte, que isto é muito importante. Quando falamos, temos a mediação, a conciliação e a arbitragem. A arbitragem é quando não houve um acordo, não foi possível as partes chegarem a um acordo. E por vezes o juiz decide a causa com base no direito constituído, nas regras em vigor, ou até com base na equidade, de acordo com os princípios razoáveis. E, portanto, isso também é muito positivo e portanto, é importante que os consumidores utilizem os mecanismos que têm à sua disposição. Esta é a mensagem. É uma mensagem que iremos continuar a dá-la porque, de facto, há muitos consumidores que não a conhecem. Vamos para mais uma questão. Foi-nos colocada por Jorge Buchadas, de Coruche. Tem uma dúvida em relação ao tipo de casos que podem ser resolvidos num centro de arbitragem. Vamos ouvir. A questão que eu gostava também de saber era se um contrato de arrendamento, uma questão de um despejo, se pode ser resolvido num centro de arbitragem. Isto é uma pergunta muito importante, porque tudo depende do senhorio proprietário que está em causa. Se é um profissional, se é uma empresa, pois com certeza o centro de arbitragem terá a competência para resolver, porque é para resolução de conflitos de consumo. Significa o quê? Significa que temos que ter na base um contrato de compra e venda, uma prestação de serviços, em que do lado do vendedor temos um profissional que exerce a sua atividade buscando lucro. Ora bem, se tivermos um contrato de arrendamento entre dois particulares, o
o centro de arbitragem aqui já não é competente. Okay? Não pode. Não pode. E se calhar aqui a questão do julgado de paz, o julgado de paz seria aqui a entidade vocacionada, mais vocacionada para resolver também Até porque há outras situações para além do arrendamento, que é a questão dos condomínios, as dívidas ao condomínio, a questão das heranças. Portanto, fui contactado por vários espectadores nesse sentido. Isso também dá, porque as pessoas estão desesperadas por soluções e acham que se forem para o tribunal e baratas. Não conseguem. Mas não, também há uma outra exceção que gostaria de saber se confirma, que é, no caso de ser um particular, mas que é dono de uma empresa, por exemplo, um contrato de eletricidade, mas de uma papelaria, uma vez que é uma empresa que é o cliente, embora seja uma pessoa que está por trás, portanto, não entra. Não é um conflito de consumo. Portanto, estamos a dizer que é business to business. Pronto. Isso já tem de ser nos tribunais normais, é isso? Exatamente. Temos tempo ainda para, penso que mais uma espectadora que está em linha, Eugénia Pires, que nos liga de Matosinhos. Vamos ouvir a sua questão para lhe darmos, obviamente, também aqui a resposta. Boa tarde. Qual é a questão? Boa tarde. Boa tarde. Pode pôr a questão, faz favor. A questão é o seguinte, eu tive uma inundação na minha habitação provocada pelo vizinho de cima, pronto, que é um prédio. O que é que acontece? Chamou-se a seguradora, fez-se a peritagem, disseram-me para chamar uma pessoa para fazer um orçamento e eu assim o fiz. Enviei o orçamento e, entretanto, nunca mais disseram nada. É importante dizer que esta questão tem 2 anos. Entretanto, com muita insistência, eles disseram que iriam resolver o problema, resolver, chegando à questão de que me enviaram um cheque de menos de metade do valor, o que eu não aceitei, reclamei com eles e andamos mais uns meses. Eles, entretanto, disseram que iriam encerrar o processo e resolver essa questão e o que fizeram? Depositaram na minha conta outro montante igual ao valor do cheque. O que é que eu supus? Que me estariam a pagar quase a totalidade do meu orçamento, que eles nunca recusaram. Pronto, eu então depositei o meu cheque. Qual não é a minha surpresa? Quando chego ao banco, eles tinham dado o cheque como extraviado. O que é que eu hei de fazer nesta situação? Muito obrigado, Eugénia Pires. Vamos tentar dar-lhe aqui uma resposta, não é? Isto é uma situação um bocadinho complicada. O cheque extraviado... A senhora não depositou o cheque, não é? A seguradora anulou o cheque entretanto, portanto, se calhar emitir por engano. Mas depositou a mesma quantia, porque como não conseguiu que a senhora depositasse o cheque, de alguma maneira queria resolver o problema pagando metade. Como não conseguiu, através do cheque, fez o depósito. E ao fazer o depósito, anulou o cheque. A senhora pensava que a soma das duas partes daria a totalidade da indenização. Okay. Foi isso que eu percebi. Eugénia Pires, não sei se ainda está em linha, penso que foi isso que aconteceu, não é? E, portanto, agora só tem metade do dinheiro, porque o cheque, a empresa disse que estava extraviado, não o consegue pôr ao banco, basicamente. Exatamente. Eu pus ao banco. Não é? Mas o banco é que não aceita o cheque que foi dado como extraviado e, portanto, de facto, a empresa só lhe paga metade do orçamento. Exatamente. Pronto, e agora quer saber como é que pode resolver o conflito. Eu não sei se o conflito se ainda está a decorrer esta situação, mas sim, este é mais um caso que pode ser tratado pelo Simples, pelo Centro de Arbitragem competente para os seguros e, portanto, contactar a empresa de novo, dizer que vai contactar o Simples e explicar, juntar toda a documentação para que o Simples possa tratar do caso, porque a senhora vem tentando tratar com a seguradora e muito bem, mas parece que houve aqui um problema e, portanto, eu acho que contactar o Simples o mais rapidamente possível. Eugénia Pires, penso que ouviu a resposta, não é? Tem esta facilidade de poder, através do centro arbitral específico para os seguros, eventualmente conseguir que alguém analise o seu caso e eventualmente, possa ou não obrigar a empresa a fazer o pagamento total. E tem o link na página da Direção-Geral do Consumidor. Esta senhora está-nos a ligar de Matosinhos e há um polo no Porto, portanto, onde pode recorrer, para além de, obviamente, fazer também através do online.
E fica aqui dada também esta questão, e é bom sublinhar que há estes centros também específicos para estas áreas, e esta dos seguros eu presumo que seja uma das mais complicadas e das mais, enfim, que as pessoas mais recorrem. Mas ainda bem que há, de facto, solução, ou pode haver solução também para o seu caso. Não se esqueça, siga as nossas sugestões, ou aqui melhor, da Direção-Geral de Defesa do Consumidor. Vamos para uma pergunta também que nos é colocada. Não, já não há tempo. Já estamos sem tempo. Fica, de qualquer forma, aqui esta resposta. E, penso eu, esta ideia generalizada que, a partir do momento em que sabemos que podemos confiar em alguém que nos vai defender de uma maneira rápida e ainda por cima sem pagar muito, podemos, como consumidores, estar um pouco mais descansados. Agradeço-lhe imenso a sua presença em estúdio e também os seus esclarecimentos. Pedro, mais uma vez também obrigado. Até para a semana. Estaremos cá para a semana a tratar de outro tema que tem a ver, obviamente, com a sua defesa enquanto consumidor. Muito obrigado, boa tarde. Até à próxima.